Moedas, o melhor lugar para você comprar e vender suas Tibia Coins com rapidez e segurança. Utilizando o link da descrição, você fortalece demais o canal. Chegou a hora! Grande abertura do servidor Talion Gaia Open PVP. Os primeiros 1000 cadastros ganham 7 dias de VIP. Não fique de fora. Servidor BR, sem lag e estável. XP Rate acelerado, loot 3x e loot punch na história. NPC em tais para venda de loot. Imbuement de crítico 3, Mana e Life Elite liberados. E um sistema de lealdade VIP com benefícios exclusivos. Cadastre-se agora e comece sua jornada. Jogue sozinho, com amigos ou com sua guilda. Talion Gaia Open PVP. Salve, molecada! Nos últimos vídeos aí do canal de comparativos de tiers, a gente fez aí um comparativo entre uma Sanguine Razor Tier 0 e uma Sanguine Razor Tier 3, e a gente fez um comparativo bem na régua ali para ver o quão impactante é uma Razor Tier 3 nas nossas caçadas. Então se você não assistiu, vou estar deixando o card aqui para vocês irem lá e assistir também. O vídeo tá bem bacana, e se você já pensa em investir em tiers, recomendo dar uma olhadinha nesse vídeo. Mas pro vídeo de hoje a gente vai fazer a mesma coisa, só que para uma Legs Tier 3, no caso aqui é uma Sanguine Legs Tier 3. A gente vai estar utilizando uma hora uma Sanguine Legs Tier 0, ou seja, sem tier, e vai fazer um outro refil por uma hora também utilizando uma Sanguine Legs Tier 3 e ver o quão impactante ela é na prática. Uma Sanguine Legs Tier 3, pelo menos aqui nos mundos verdes, Open Verde, Retro Open, tudo mais, ela é avaliada por volta de 23k de Tibia Coins, ou seja, é mais cara ali que a Razor, justamente por ser um item mais caro mesmo. E para você forjar uma Sanguine Legs Tier 3 é muito mais difícil do que uma Sanguine Razor Tier 3, visto que na categorias de armas a gente tem uma infinidade de armas classificação 4 para conseguir forjar com uma certa variedade a mais, e já nas legs a gente não tem tanta variedade assim, o que acaba que para você forjar você vai gastar um pouquinho mais mesmo. Uma Sanguine Legs Tier 3, ela proporciona pra gente a habilidade chamada Transcendência. O que seria essa habilidade? Basicamente, toda vez que ela for ativa, a gente vai se transformar num avatar Stage 3 da roda durante 7 segundos, e nesse momento todos os nossos ataques vão dar críticos, fora que vão ser críticos bem fortes, e além disso a gente fica mais tanque enquanto tá com o avatar também. Para realizar esse teste, a gente foi no mesmo local que a gente gravou a Sanguine Razor Tier 3, inclusive foi o mesmo dia que a gente gravou esses dois refis. Então a gente foi lá no Pomin, utilizou a mesma roda de habilidades em ambos cenários, que no caso aqui do vídeo foi os dois Eshorimais, Amp Core Level 2, uma gema de dano base no Eshorigran e o avatar Stage 1 também. Já sobre Charms, a gente estava utilizando uma Low Blow e uma Void Inversion no Grim, uma Overpower e uma Vampiric Embrace no Hell, uma Divine e uma Void Skull na mãozinha, e uma Savage Blow com a Fatal Hold na Spectre. Dito isso, ao final de uma hora, antes de partir para os Analyzers, a gente procurou 7 vezes o avatar ao todo. Dessas 7 vezes, 6 vezes foi em momentos bons. Quando eu digo momentos bons, significa que a gente já tava com a box fechadinha, ou seja, a gente conseguiu aproveitar 100% ali do avatar nas melhores magias. E uma vez apenas foi num momento ruim, que foi ali no final da box, ou enquanto a gente tá transitando entre uma box e outra. Então esses fizeram os momentos ruins que a gente nem acaba aproveitando direito o avatar. Quando proca o avatar é muito rápido, né, que a gente tem que aproveitar ele, afinal só são 7 segundos. 7 segundos aproveitado de uma maneira bem bacana, a gente consegue aí usufruir pelo menos 3 spells durante esse proc. Agora partindo pro Analyzer aqui da Legs Tier 3, ao final de uma hora a gente chegou no montante aí de 7.879.000 de Raw XP Gain. O Supplies ficou na casa de 265k, mas se você olhar bem ali no Supply Analyzer, eu acabei perdendo um plasma. Eu tentei zerar esse plasma lá na Ciclopédia, acabou que não deu certo, então ele fica contabilizando aí no meu balance da mesma maneira. Então acho justo aí, se você é um cara bem mais analítico, descontar aí 20k desse plasma, que é o preço que está sendo anunciado no market aí, mais ou menos aqui no meu servidor. Então aí o supply real seria 245k. E já sobre dano, ao final de uma hora nós chegamos aí em 9.757.000. Esse foi o cenário da Sanguine Legs Tier 3. Agora partindo pro cenário de 100 tier, a gente chegou num montante de 7.708.000 de Raw XP ganha ao final de uma hora.
O supplies ficou na casa de 260k e o dano ao final de 1 hora foi no montante aí de 9.604.000. Com isso, o que a gente consegue concluir ao final desses dois analyzers aí? Que, cara, se você já assistiu o vídeo lá da Razer, a diferença foi de 171k na RAW, ou seja, uma diferença bem mais relevante comparada ali ao cenário da Razer. Se a gente for jogar em percentual, isso equivale pra gente a mais ou menos 2,22% aí de RAW feita a mais. Ainda assim, a diferença ela é baixa, mas ela é dentro do esperado mesmo, tá, rapaziada? Não vem você aí achando que vai forjar uma Sanguine Leg Tier 3 que você vai fazer 500, 1kk de XP hora na RAW a mais. Não, você não vai fazer isso daí, tá? Senão tava todo mundo fazendo e a economia do jogo já tava lá pro beleléu. Então, acho justo esse percentual e visando ali o longo prazo, acho que sim, em um certo momento ela vai se pagar essa Legs. Fora que a Sanguine Legs é um item que veio mais recentemente aí pro jogo, né? Foi um dos últimos itens bis que veio aí pro jogo, né? Substituindo a Falcon Graves. Então, até vir uma nova Legs para substituir a Sanguine Legs, vai demorar um tempo. Então, um ponto importante aqui também é que você pode ficar tranquila aí com sua Sanguine Legs, que vai demorar aí para ela ser desvalorizada. Obviamente, Tier, eu só recomendo se o seu char já estiver full do full, ou seja, já tem gema, já tem soul core, já tem gema upada, já tem tudo, rapaziada. Para fazer Tier, pelo menos para Knight, seu boneco ele tem que estar full. Tier é a última coisa que você tem que fazer no seu personagem e é somente nesse cenário que eu recomendo você fazer. Não recomendo você ficar fazendo Tier aí em Falcon Plate, achando que vai ser melhor que uma Spiritorn Armor. Não, nada disso. Primeiro tem que focar aí nos seus equipamentos bis, depois aí nas suas soul cores, nas suas gemas, upa suas gemas, e aí quando você já tiver redondinho desse jeito, você vai e começa a fazer Tier aí de pouco em pouco. Se esse vídeo te ajudou, peço por gentileza aí o seu like e a sua inscrição para fortalecer demais esse vídeo que deu um trabalhão para fazer. Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Quiser apoiar o canal aí um pouquinho de uma forma mais direta, tem o clube de membros aqui do canal, um valor super acessível. Você apoia já demais o canal aqui diretamente. Dá uma olhada nos benefícios aí, de repente lhe agrada. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e é nóis!